But yesterday the word of Caesar might have stood against the world. Now lies he there, and none so poor to do him reverence. Gostava de fazer um breve comentário acerca das eleições americanas, não propriamente da eleição em si, nem sequer do resultado, que para mim não foi novidade nenhuma, e quem me conhece sabe que isso é verdade. Mas o que eu achei mais curioso foi o fenómeno daquilo que eu chamo a poção mágica do comentariado. Se calhar foi uma vez sem exemplo, foi logo na noite a seguir às eleições, na quarta-feira à noite, pode ter sido só nesse dia e provavelmente será ali uma martelada de lucidez que não se repete. Mas eu confesso que fiquei absolutamente estupefacto com o que eu chamo a poção mágica do comentariado. É que o comentariado político português, pelo menos a emissão que estava a dar, penso eu que era na CNN Portugal, da noite para o dia, ficaram lúcidos. Passaram do wokeismo mais lobotomizado, mais acéfalo, mais acrítico, durante meses e meses e meses e meses, para subitamente seres com, enfim, uma sombra de racionalidade, uma sombra de pensamento. Não é que os comentadores da CNN Portugal, os comentadores portugueses, admitiram que realmente a Kamala Harris não tem programa algum. Ela fala muito de união e de harmonia entre o povo americano, mas tem um programa absolutamente divisivo, baseado no politicamente correto e no wokeismo, não é? Aquela ideia do interseccionalismo e da divisão das pessoas por grupos sociais baseados na raça, na preferência sexual, no género, meter homens contra mulheres, brancos contra negros, héteros, gays contra héteros, criar aquelas narrativas marxistas da discriminação, dos oprimidos contra os opressores. Quer dizer, o discurso dela é absolutamente divisivo, é o chamado marxismo cultural, não é? Pegar no velho pensamento marxista da luta de classe e fazer, atualizá-lo para a luta de géneros, luta de preferências sexuais, luta racial. E quer dizer, das duas uma, ou os comentadores sabiam isto desde o início e andaram a mentir, ou tiveram assim como digo, uma poção mágica de lucidez. Eu acho que isso não se vai repetir, eles vão reverter para a sua anterior, o seu anterior catecismo, vão falar do racismo, da misoginia, do sexismo, do fascismo, não é? Parece a história do Pedro e o Lobo, não é? Cada pessoa de direita que eles não gostam é fascista. O Passos Coelho era fascista, o Bush Filho era fascista, qualquer pessoa que eles não... O Cavaco Silva era fascista, é tudo fascista. Então o Trump é mega fascista. Enfim, o raciocínio ou não raciocínio do costume. Mas o que me espanta é que isto foi da noite para o dia. Na noite anterior, Kamala Harris era uma candidata ótima, inspiradora, extremamente capaz, muito eloquente, que fez uma campanha quase perfeita. Perdeu, passou a ser aquilo que na verdade sempre foi, que os apoiantes do Trump sempre disseram que ela era, uma pessoa, para já foi lá metida por cotas, não é? Chamada diversity hire, foi lá metida em função precisamente destes fatores que eu apontei. Depois a questão de não ter um programa escrito ou um artigo de jornal de fundo, nada, não tem nos seus discursos nenhum conteúdo, zero, absolutamente zero, é aquela coisa de discriminação, palavras vagas, gerais, abstratas, união, paz, harmonia, quando precisamente promove a desunião e a desarmonia. Quer dizer, alguém acredita que a Kamala Harris é mais capaz que o Trump em economia, em segurança pública, em política externa, a fomentar investimento estrangeiro, em desenvolvimento tecnológico, financiamento para o desenvolvimento, mas alguém acredita nisto? Segurança pública, combate ao crime, a questão das fronteiras, que ela acabou por admitir que era uma prioridade, e que aliás era uma incumbência que o Biden lhe deu como vice-presidente e que ela incumpriu a toda a linha, foi um falhanço estrondoso, toda a gente sabe disto, mas falou disso na campanha, quer dizer que também passou a ser uma prioridade até para os democratas. Quer dizer, a Kamala é uma mão cheia de nada. E agora que ela perdeu, os comentadores finalmente admitiram-no. Mas até ontem, durante meses e até anos, não, a Kamala e o Biden é que eram fantásticos. Repare-se, aliás, que eles fizeram o mesmo com o Biden. Era visível, notório, manifesto que o Biden não tinha capacidade cognitiva para estar no cargo.
É uma questão de idade, quer dizer, o corpo não aguenta, a mente não aguenta, é um cargo exigente, muitas viagens, muito stress, decisões difíceis, tem que se encontrar com muita gente. Obviamente ele não estava capaz para o cargo. Toda a gente o dizia. Toda a gente do lado da direita, do Trump, os queriam ver. Mas era tudo teorias da conspiração, que é o que eles dizem quando não gostam das verdades, chamam teorias da conspiração. De repente, foi aquela tarefa no debate que se viu, houve um pânico generalizado no lado democrata, houve uma espécie de um golpe de Estado promovido pelo rei, pelo príncipe perfeito, que é o Obama é que manda ali. Quando o Obama deu a sentença de morte ao Biden, e de repente, do dia para a noite, os mesmos comentadores na América, na Europa, inclusive em Portugal, que diziam que o Biden está no auge das suas faculdades cognitivas, nunca tivemos um presidente com tantas capacidades, não tão consciente como o Biden. Essas mesmas pessoas, do dia para a noite, de repente o Biden já era mau e já não tinha capacidade, e afinal aquilo que diziam as pessoas de direita, ou as pessoas atentas, ou as pessoas lúcidas, afinal não era teoria da conspiração. O Biden era mesmo incapaz. De repente foi a Kamala que foi promovida. A Kamala é que é a salvadora, né? O novo Dom Sebastião, a salvadora da pátria, da esquerda. Simplesmente a Kamala se fosse em Portugal, seria aquela parte do PS da Isabel Moreira ou Bloco de Esquerda. A Kamala é uma pessoa de extrema esquerda radical, nunca ganhou uma eleição, teve 5% nas primárias há 4 anos contra o Joe Biden, foi escolhida precisamente por estas características, o que eles chamam de diversidade, multiculturalismo, foi escolhida. É uma diversity hire, sem ter a mínima capacidade, competências, provas dadas para um cargo sequer de vice-presidente, quanto mais de presidente, e de repente era a salvadora. Era óbvio, mais uma vez, que o rei vai nu, ou que neste caso a rainha ia nua, não tinha capacidade, não tinha programa, não tinha políticas. Isso é uma evidência claríssima, pelo menos para as pessoas da direita que apoiavam o Trump, até que passou a ser ele também para os comentadores políticos, enfim, na hora da derrota. O que é que eu tiro aqui do comportamento da esquerda? Das duas, uma. Ou eles sabem e sabiam o tempo todo e estavam a mentir, o que é gravíssimo, ou então isto foi um produto de uma raiva, do ressabiamento da derrota, e começaram a culpar, enfim, fizeram da Kamala, que ontem era a heroína deles, o bode expiatório. Isto faz lembrar a peça Júlio César, do William Shakespeare, quando os revolucionários radicais republicanos, o Bruto e o Cássio, assassinam Júlio César, de repente dizem que ele era um tirano e a multidão volta-se contra Júlio César. Mas eles fizeram um erro fatal, que foi dar a Marco António, o seu amigo fiel de Júlio César, a possibilidade de discursar perante o público, em frente ao cadáver ensanguentado, assassinado de César, e ele proferiu um dos discursos mais magníficos da história da literatura inglesa, não é? Uma vez que é uma peça do Shakespeare, e Marco António diz o seguinte: a palavra de César ontem valia contra o mundo todo, hoje não há entre vocês nenhum tão pobre que seja capaz de lhe fazer uma reverência ou um último adeus. Claro que comparar uma pessoa da estatura ou da não estatura, uma nulidade como a Kamala Harris, com uma grande figura histórica, um grande general, um grande escritor, um grande sedutor, um grande político, como foi Júlio César, é só para efeitos argumentativos, não é? Coitadinha, não lhe chega, quer dizer, nem chega a 10 km perto de Júlio César. Mas a ideia é um bocadinho esta que Marco António expressa em relação aos anteriores amigos de Júlio César, que na verdade eram traidores. Quer dizer, ontem a palavra de Kamala, como anteriormente a de Biden, valia contra o mundo. Hoje não há nenhum comentador tão intelectualmente pobre que lhe possa prestar uma homenagem ou fazer reverência. Enfim, fica à vossa consideração se a esquerda é desonesta, desleal, ou simplesmente incapaz. Até à próxima. He thinks there is much reason in his saying.